você falou, eu acho que nem sempre é verdade e ainda bem. Quase nunca é verdade. Não, tá, mas assim, vamos lá. É verdade, quase nunca é verdade. Mas, por exemplo, se a gente for falar de reforma da Previdência, por exemplo, eu acho que a maioria da população vai ser contra, tá ligado? Não, quando ela foi aprovada, foi com, acho que 56% de aprovação. 50 aí? 6. Então falei merda. Mas é por quê? A reforma da Previdência é uma discussão, eu concordo com o que você está dizendo. A reforma da Previdência foi uma discussão que começou muito antes dela ser votada. Começou no governo Temer, etc. No Temer ela tinha 5% de aprovação. Então foi maturando, as pessoas foram discutindo. Kim Kataguiri é o cara que mais... Eita, quase derrubei aqui. Kim Kataguiri foi o cara que mais subiu no plenário pra defender a reforma da Previdência. Sabe, tipo, teve uma discussão longa sobre reforma, isso. Né, não, aí foi aprovado. Porra. Cadê a reforma política? Isso aí tem. Você sabe que toda eleição tem reforma política? Antes de toda eleição, o parlamento muda a lei eleitoral? É mesmo? É. Mas é uma merda, né? É. Tô falando uma boa, pô. Vou fazer direito essa porra. Mas tá bom, vamos lá. Você tava falando Mas de... teve do período do governo Temer foi boa, que instituiu a cláusula de barreira. Uhum. Isso eu acho bom. Por quê? Porque o parlamento hoje é muito difícil de você compor, de você formar governo. Porque tem muitos... O problema não é ter muito partido, porque o Brasil não tem muito partido. Todos os países da Europa, os Estados Unidos, têm muito mais partidos do que o Brasil. O problema é muito partido com representação no Congresso Nacional. Que aí sim fica muito difícil de você negociar, porque são muitas lideranças, porque são muitos partidos, né? E não tem essa quantidade de ideologia. Porque se, beleza, tem 25 partidos com representação no Congresso, mas tem 25 ideologias na população que precisam ser representadas. Beleza, precisamos representar as minorias. Mas não é o caso, né? Tipo, a maior parte são partidos sem ideologia, é a agremiação de pessoa que tá lá pra disputar o poder e que muitas vezes discorda muito entre si, mas quer formar chapa pra ganhar a eleição. É isso, né? Então, isso é um problema, né? A gente não pode ter partido cartorial, a gente precisa ter partido, né? Que tem ideologia, que tem militância, né? Que tem formação política, democracia interna, né? E a cláusula de barreira contribui pra isso. Por isso que o MBL não vira um partido? Então, ele não vira pela dificuldade de se tornar um partido político. Não virou até hoje, mas a gente tem um plano desse ano de começar a coletar assinaturas e se tornar um partido político. Não vai ser mais um partido que tem uma ideologia parecida com os outros partidos, com alguns outros partidos? Não, porque a gente tem uma ideologia, né? Diferente da maior parte dos partidos que não tem ideologia nenhuma. Olha o meu partido, União Brasil. Tem 59 deputados. Tu vai falar mal do teu partido? Tá vendo? Kataguiri? Tem 59 deputados. Tem... teoricamente, 3 ministros no governo Lula. Tu é União também, né? É da União também. Tem 3 ministros do governo Lula, né? 20 deputados querem muito ser base do governo. Outros, eu vou arredondar assim um terço. Tá. Apesar de ser 59, vamos arredondar para 60 deputados. 20 querem muito ser base do governo. 20 querem ser independentes, querem negociar com o governo pauta a pauta. E 20 querem ser oposição. Eu tô nesses 20 que querem ser oposição. Isso é um partido político, no sentido... Quem definia muito bem o partido político era o Burke, o Edmund Burke, que é o fundador do conservadorismo inglês, né? Que é, das pessoas que têm ideais semelhantes e que se juntam para disputar o poder e para implementar um projeto de país. Isso é um partido político, segundo doutrina? Não. Porque eu tenho... Um partido pode ter correntes divergentes, com algo pequenas, né, com um limite de divergência entre si, né, que até dentro do espectro daquele partido político, né, não posso ter uma divergência, sei lá, que vai do PSOL ao bolsonarismo dentro do mesmo partido, aí é sacanagem, mas você pode ter correntes diferentes, mas o que ocorre hoje, não, o que ocorre hoje é, mano, um cara quer ser governo, o outro quer ser oposição, dentro do próprio partido, entendeu? Isso é muito maluco, né? O Kim tocou no ponto bom, é que o Igor perguntou também, se eu sou do União. Eu sou do União, eu só sou do União, porque a União foi o único partido que deu a gente a liberdade de fazer o que a gente quiser, dentro, obviamente, das normas da lei. Então, por exemplo, eu votei nulo pra presidente da República. A União tinha candidato a presidente da República, que era a Soraya, que é uma pessoa que eu gosto dela, mas discordo de algumas ideias, ao ponto de não votar nela pra presidente. E a União deixou, deu a liberdade pra gente. Por exemplo, quem citou alguns ministros que a União tem no governo Lula. Eu só não conheço eles dois, mas eu já processei tanto a Daniela do Vaguinho quanto o Juscelino Filho. Ou seja, são pessoas do meu partido que eu entrei na justiça contra essas pessoas. E a gente tem essa liberdade no União Brasil. Antes de qualquer coisa, a gente é do MBL. Então, é isso. Por isso que a gente seria um partido de verdade. Porque, mesmo sem ter um partido político,
A gente já atua como se fosse um partido político. A gente já tem gente que pensa diferente, a gente já tem militância, a gente tem formação política, a gente tem democracia interna, a gente já funciona como um partido político deveria funcionar. A gente só não tem um registro cartorial porque é burocrático pra caramba e todo esse tempo a gente não tava estruturado, organizado no país inteiro pra conseguir começar a coletar assinatura. Agora a gente acredita que tá e vai começar a formar esse partido. E o que na frase passada ele citou uma palavra que é espectro, né? Que eu sempre cito isso porque o Karl Marx, quando ele vai iniciar a primeira frase do manifesto do Partido Comunista é o espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Hoje no Brasil tem um espectro que tá rondando a política brasileira. O MBL. Nós somos uma nova coisa. O MBL é uma nova coisa. Espectro. O MBL é uma nova coisa. É tipo, pô, tem os partidos Se fisiológicos. pegar sozinho dá mais dano. Tô brincando, né? Tem os espectros ideológicos. Deus do céu. Tem os espectros de esquerda. Tem o PSOL, tem o PT, tem a esquerda brasileira. Tem a direita que é o bolsonarismo, tem o Partido Novo, tem o movimento liberal. O MBL é uma nova coisa.